Boa noite, pessoal. Todos me ouvindo? Ok? Tá, vamos dar início então a esse nosso primeiro webinar de produtos da Conte. Então, o objetivo hoje aqui, pessoal, é demonstrar para vocês a plataforma Pipefy, a qual nós somos parceiro. E aí eu vou mostrar como funciona, qual o objetivo da ferramenta, como é que a gente vai se posicionar e como que a gente pode trazer novos negócios para dentro da Conte. Ok? Bom, então vamos lá. A nossa agenda do webinar hoje, pessoal, nós vamos falar o que é o Pipefy, qual a aplicabilidade dele, as funcionalidades e os benefícios. E eu vou abrir a ferramenta também para a gente poder visualizar e entender como é que o funcionamento dela é simples e objetivo. O Pipefy ele foi fundado em 2015, é uma empresa brasileira. Ela teve o seu fomento numa incubadora no Vale do Silício. Então eles têm uma sede lá em São Francisco e uma sede em Curitiba. Então é uma ferramenta que proporciona uma gestão, o objetivo dela é fazer uma gestão eficiente de trabalho, uma gestão de tarefas. Então qualquer processo a gente consegue trazer para dentro da ferramenta, customizar e personalizar conforme o objetivo do cliente. Então, o Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de processo que capacita os gestores a otimizar e controlar o trabalho da sua equipe em um único lugar. Então, a metodologia que o Pipefy tem base é no Kanban. Então, tem metodologia Lean também por trás dentro da ferramenta. E aí, o objetivo é centralizar todas as tarefas e dar um painel de visualização para o gestor entender qual que é o status de cada tarefa, qual que é a demanda, com quem que está, quem está fazendo qual atividade, qual o processo tem, qual o gargalo do processo, qual atividade ele tem um SLA que ele está perdendo aquele SLA. Então ele consegue visualizar tudo isso dentro da ferramenta do Pipefy. Eu vou passar um vídeo institucional, na verdade uma demonstração da ferramenta que vai facilitar o nosso desenvolvimento dentro desse webinar, vai otimizar muito o nosso tempo aqui. Da ferramenta, do processo de Finder que vai acontecer dentro do Pipefy. Então a gente vai explorar um pouco também, além da ferramenta, essa questão das indicações através do Pipe de Finder. Tá? E aí daqui a pouco o Rafael vai mostrar algumas facilidades da ferramenta, porque a grande pegada comercial dela é justamente ser uma ferramenta. Ela é modelo SaaS, 100% SaaS, não tem on-premise, é tudo na nuvem. A partir do momento que você cadastra a empresa, né, libera os usuários, você já consegue começar efetivamente a usar a ferramenta. Ela tem um banco de templates muito grande,
mais de 1.500 templates de processos que já foram desenvolvidos e publicados. Então, fica muito fácil a gente iniciar as atividades dentro da empresa e ir expandindo, né? Até como exemplo, a gente é cliente da Pipefy também. A gente começou timidamente ali com um processo de CRM, depois foi expandindo para o Armap, e aí foi expandindo. Hoje a gente deve ter, sei lá, em torno de 40 processos já desenhados, modelados e em uso dentro do Pipe. Alguns são para todos os colaboradores da Conte, outros são restritos para algumas áreas, né? Mas o objetivo aqui daqui a pouco é a gente também mostrar na prática a ferramenta, o potencial dela, para quando vocês estiverem no cliente, verem uma oportunidade, vocês poderem comentar da ferramenta, né? E aí estimulando aí o interesse do cliente, e a gente entra, né, com o Rafael, né, comigo, com a equipe comercial, para a gente poder estar detalhando melhor a ferramenta para o cliente. Vai lá, Rafa. Vou dar o play no vídeo aqui. Organize e controle seu trabalho em um único lugar com o Pipefy. Crie formulários customizáveis para coletar informações de forma consistente, padronizada e à prova de erros. E receba pedidos de qualquer pessoa usando formulários públicos que geram cards no seu Pipe. Para editar e visualizar seu processo completo e de acordo com o seu gosto, explore os formatos Kanban, lista e calendário. E para ser ainda mais ágil, comunique-se com seus clientes internos e externos sem nem precisar fechar o card. Falando em agilidade, para poder focar no que realmente importa, crie fluxos de trabalho automatizados e elimine tarefas manuais e repetitivas. Conecte cards de diferentes departamentos em sua empresa para colaborar mais com outros times. E sem sair da plataforma, comunique e atualize os envolvidos em cada entrega por meio de e-mails que podem ser automáticos ou manuais. Para centralizar informações importantes e conectá-las a processos, crie base de dados de forma descomplicada. Quando chegar o momento de visualizar e avaliar a performance, gere relatórios com facilidade nos seus pipes. E muito mais. Organize e controle seu trabalho com o Pipefy. Então, pessoal, essa foi uma apresentação do Pipefy. Eu vou comentar um pouco dela aqui com vocês. Aqui ele tem uma fase de compra, que ele está simulando um processo de compra, onde ele tem um formulário público, que ele faz o pedido pelo formulário público. Então isso é publicado na internet para ficar no site do cliente, por exemplo. O usuário chega, faz a solicitação, isso vai cair dentro de um pipe. Ela vai passar pela fase de cotação, então vai ter o responsável pela cotação, quem que é o fornecedor. Isso vai passar por uma fase de aprovação. Aprovada, ela vai para a compra, efetua a compra, conclui o processo. Então um processo bem linear, bem simples, tá? Então, como o Fernando falou, a aplicabilidade dele é um universo muito grande. E já falando de aplicabilidade do Pipefy, a gente tem esse gráfico que é onde a gente quer posicionar o Pipefy. Então você tem do lado A aqui as operações estratégicas, que gera valor agregado para o negócio do cliente. Então são os processos core, altamente equipados, são softwares customizados, um compliance rigoroso. Então tudo isso aqui, o nosso cliente, o principal objetivo dele são esses processos core aqui para poder automatizar. Só que ele esquece que ele tem uma outra gama de processos que a gente chama de long tail, que não gera tanto valor no negócio, mas é funcional para o cliente. Aqui a gente tem os processos de menores valores, que são entre os processos de, por exemplo, de compra, contratação de pessoal, uma abertura de chamado, deixa eu ver. E aí a gente tem alguns processos bem que onera o processo do cliente, onera a atividade dele, mas que ele não consegue visualizar que isso gera um gargalo e uma perda de tempo para ele e eficiência também. Então o objetivo é a gente trabalhar nessas operações long tail,
conjunto de operações que afeta negativamente a agilidade e a produtividade do cliente. A gente aumenta com o Pipefy a capacidade de inovação do cliente. Então, alguns exemplos de aplicabilidade dentro do... Rafa, volta aí um pouquinho, por favor. Deixa eu ver quem está com o áudio aberto aqui, só um minutinho. Rafa, volta para aquela outra slide, por favor. Tá? Pera aí. É o Josinho aqui, deixa eu fechar o áudio dele aqui. Aqui? Aqui só reforçando um pouco o que o Rafael comentou, as operações estratégicas, né, normalmente as empresas já têm os sistemas, né, como a gente está muito acostumado, os sistemas ERPs, né? Então, sistemas especialistas. O Pipefy não vem concorrer com esses sistemas. Tá? Então, não é o objetivo do Pipefy emitir nota, controlar pagamento, né, dentro de um contexto onde a empresa tem ERP. Né? Então, isso aqui vai ficar a cargo do ERP. Mas uma empresa que tem, né, vamos pegar o nosso universo de DataSul, né, que a gente está mais acostumado. Então, você tem todos aqueles processos que o ERP suporta, mas tem uma série de outros processos, que são esses processos de long tail, que não estão tão diretamente relacionados com o core business da empresa, mas que são processos que acontecem em diversos departamentos. Então, hoje a gente percebe em várias empresas que muitos controles são feitos através de e-mail, de planilha de Excel, de arquivos na rede. Então fica trafegando muito e-mail, fica trafegando muito arquivo de, principalmente, né, planilhas de Excel na rede, e esses processos eles ficam sem controle, sem gestão. Então o objetivo do Pipefy, o foco do Pipefy é atuar nesses processos que não são o core, né? A gente não está competindo com a emissão de nota, a gente não está competindo com o processo de folha, né? Mas nós estamos querendo agregar aos processos da empresa, por exemplo, processos que o ERP não atende. Vamos pegar um exemplo simplório, né? A empresa, a solicitação de férias de um funcionário, o funcionário vai pedir férias, ele manda um e-mail para o gerente dele aprova, aí manda um e-mail para o RH, aí o RH vai lá, faz o processo de férias. Então, sim, está tudo por e-mail, né? Está tudo descentralizado. Então, a ideia era, né, com o Pipefy, você ter esse processo modelado, desenhado dentro de uma ferramenta onde você consegue estar gerando N indicadores de gestão, né, além desses do ERP. Né? Então, pegando o nosso contexto de ERP, a gente não está querendo competir com nada do DataSul. A gente está querendo as lacunas dos processos que os sistemas ERPs não atendem. Né? Então, é uma ferramenta muito voltada para esse tipo de atuação. É claro, a empresa, igual aquele exemplo de processo de compras, né, DataSul, esse processo, é claro que vai acontecer dentro da DataSul, uma porta que não tem um sistema ERP, é o caso da Conte. A gente tem um sistema, né, ERP, mas ele é muito pequenininho, que não tem um processo de compras. Então a gente está colocando um processo de compras da Conte dentro do Pipefy, assim como um processo de solicitação de férias e outros processos tantos que a gente está colocando dentro do Pipefy. Tá? Toque, Rafa. Ótimo. Então, pessoal, esse exemplo que o Fernando deu, ele entra nessa parte de aplicações aqui. Então, a gente tem a facilidade de criar fluxos de trabalho, que vai melhorar o processo lá na porta do cliente. Ele ganha uma visibilidade total do processo, ele consegue ver eficiência, consegue ver os gaps, ele consegue ver quem que está atarefado, quem que está menos atarefado, consegue visualizar. Então, nesses processos de long tail, que a gente chama de cauda, processo de cauda, a gente tem operações e aquisições, processo de aprovação, garantia de produto, ciclo de vida de produto. Na parte de finanças tem gestão de contratos, processo de faturamento, aprovação de despesa, serviço de suporte cliente. A gente na Conte, a gente utiliza, eu e o Fernando, a gente está utilizando um Pipe para fazer gestão de atendimento.
tem a ciclo de vida de satisfação do cliente, tem comunicação com o cliente, na parte de RH, tem esse processo de férias que o Fernando falou, onboard de cliente, pedido de demissão, pedido de demissão, controle de conformidades. Na parte de tecnologia, central de ajuda, que entra na parte de Service Desk também, ativação móvel, automação de processos internos. Na parte de vendas, a gente tem a parte de funil, que a gente pode entrar também na parte de funil de vendas, fazendo um CRM do cliente, que a Conte também utiliza. O nosso funil de vendas é dentro do Pipefy. Atividade de cobrança no cliente, revisão, fazer o onboard de cliente. Então, esses processos de cauda que a gente chama, que a gente consegue atender bem com o Pipefy. Não é o nosso objetivo competir com o RP, alguma coisa do tipo. É trazer esses processos que não são tão eficientes dentro do cliente para dentro do Pipefy, trazendo para ele um valor agregado para a operação dele. Então, funcionalidades e benefícios, né? Então, aqui tem uma imagem do Pipefy, visualização Kanban, a gente tem integrações nativas, tem envio de e-mail template, tem SLA, tem campos condicionais de formulário, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona e como que é simples de fazer, formulários públicos, roteiro de aprovação, então ele é totalmente customizado por cliente, visão de execução de processo por workflow completo, centraliza e automatiza as comunicações e tarefas, e formulários de campo usando lógica condicional, que é dentro do Public Form, que a gente consegue fazer algumas coisas também. A vantagem do Pipefy, se alguém estiver fazendo algum paralelo aí com as ferramentas de Asana, Trello, alguma coisa do tipo, a vantagem dele a gente tem automações dentro do Pipefy. Então a gente consegue automatizar fases do processo do cliente sem intervenção dele, baseado numa regra de negócio, ok? A gama de aplicação a gente está percebendo muito quando a gente está começando a usar mais efetivamente o Pipefy. Por exemplo, vocês receberam, né, um convite para participar do webinar, e a confirmação é um formulário público do Pipefy. Quando vocês submetem, aquilo está caindo dentro de um processo interno nosso, que a gente consegue fazer a gestão dele. Então, o Rafael vai entrar e mostrar alguns exemplos, mas, então assim, a gente não vê limite de uso, né? A gente cada vez mais, o Rafael está tomando mais conhecimento da ferramenta, né? E aí a gente consegue visualizar um monte de soluções. E aí agora o Rafael vai mostrar aí para vocês alguma coisa mais focada assim, nessa facilidade, né? É importante vocês entenderem a facilidade da ferramenta para quando você falar com o cliente, né? Falar da ferramenta, você conseguir expressar essa simplicidade de uso. É claro, quando a gente começa a requintar algumas regras de negócio, a gente vai precisar talvez de um conhecimento aí de integrar com outros sistemas, a gente vai precisar de um conhecimento mais técnico, né, voltado aí mais para programação. Então, quando a gente fala, vamos integrar o Pipefy com o DataSource, então aí vai precisar dessa parte toda de desenvolvimento, de integração entre sistemas. Mas a Pipefy também, ela já trabalha com uma série de integrações através do Zapier, que é uma ferramenta de integração que tem mais de 1.500 aplicativos disponíveis para estar integrando. Então, assim, são facilidades de um mundo novo baseado em SaaS, né? Baseado em softwares, né, como serviço. Então, são coisas muito novas, assim, principalmente para a gente que está acostumado muito com DataSource, é um universo novo que está surgindo na nossa frente, com uma série de facilidades, de benefícios. Vai lá, Rafa, manda ver aí no... Então, pessoal, essa aqui já é a aplicação do Pipefy. Então, nós temos aqui a nossa organização da Conte, e dentro da Conte a gente está utilizando hoje 31 pipes. O que são 31 pipes? Cada pipe é um processo. Então, nós temos 31 processos mapeados e cadastrados aqui dentro da ferramenta. Aqui eu tenho o meu, a gente chama de cockpit ou workspace,
que você vai ter as suas tarefas. Então, por exemplo, o usuário que estiver utilizando, ele vai e tiver como responsável de alguma tarefa, ele vai ter esse botão aqui de minhas tarefas, onde ele clica, ele vai abrir uma lista com todas as tarefas a qual ele é responsável e qual pipe aquela tarefa está vinculada. E aí consegue ver os cards que estão prestes a vencer, os cards que estão vencidos, os cards que estão atrasados, os cards que estão expirados e os cards que ele já concluiu. Tá? Então aqui ele consegue visualizar, ele ter um painel dele, o usuário, consegue visualizar o que ele precisa fazer e qual pipe que está e qual fase que está. Então aqui eu tenho o pipe que o Fernando falou, que é o do webinar, está aqui, e quem que fez, o que eu tenho que fazer aqui nesse pipe. Então a fase atual é conte, então nós estamos executando o webinar, então vou deixar isso aqui parado. Então eu consigo visualizar todas as minhas tarefas em um lugar só, centralizado, e daqui eu consigo acessar esse card que a gente chama. Então vou clicar aqui nesse card de gerar o pipe de férias, que foi uma solicitação do nosso time de administrativo. Então o administrativo criou um pipe para criar um pipe de férias, e eu fiz esse pipe usando um e-mail template, que é o que a gente tem, que o Fernando falou que tem cerca de 1.500 templates disponíveis para a gente poder utilizar. Então esse aqui é o pipe de inovação. Então eu tenho o meu backlog aqui, o que está sendo feito, o que está pausado e o que já foi concluído. Então eu tenho aqui visualização Kanban. Então eu consigo fazer integração nesse pipe. A gente tem integração com o Slack. Então o Slack já está funcionando aqui. Eu e o Fernando, nós estamos utilizando o Slack, conversando referente a esse pipe. Então uma das integrações disponíveis nativas do Pipefy é o Slack. E falando de integração, como é que é simples de fazer uma integração aqui dentro? Eu venho aqui nesse botãozinho de chave de ferramentas, venho em apps, escolho um app que eu quero fazer a integração. Já tem essas integrações nativas aqui. Então, por exemplo, calendário, clico no botão de habilitar, ele já habilitou o calendário para mim aqui. E aí eu mudo a minha visualização de Kanban para agenda. Então eu consigo visualizar tudo por mês, por semana, por dia ou por agenda. Eu vou mostrar essa integração em outro pipe que a gente utiliza, que é o gestão de reuniões. Então é o seguinte, vou mostrar como é que cria um pipe do zero. Então aqui eu posso criar, venho aqui adicionar um pipe, e aí ele me dá os templates mais populares. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui de lista de tarefas simples, seleciono, ele está processando aqui, feito. Ele já criou um pipe de lista de tarefas simples, onde eu tenho o formulário inicial já feito, o que eu preciso fazer, qual que é a prioridade, qual que é o prazo. E aí eu tenho a tarefa, uma fase aqui de a fazer, que eu faço um comentário. E aí eu vou movendo esse pipe, esse card aqui, eu posso mover ele para cá, arrastando, ou eu posso simplesmente abrir ele, fazer algum comentário, e venho aqui mover para a fase de fazendo. Então, pessoal, esse pipe aqui já está pronto, funcional. Se eu quiser compartilhar esse pipe, eu habilito aqui como formulário público, ele vai gerar um link, eu copio esse link, eu posso criar esse link dentro do meu site, eu publico esse link, e se eu vier aqui fazer a apresentação, coloco uma prioridade aqui, e o prazo eu coloco hoje, salvar, clico aqui em enviar, vou colocar o meu e-mail aqui. Então, imagina lá na operação do cliente que tem um Service Desk que não tem uma ferramenta de chamado, por exemplo, um exemplo bobo, consultoria,
Clico em enviar, ele preencheu. Na hora que eu fechar aqui, ele já caiu aqui na fase de já fazer. Então isso aqui a gente já poderia liberar para o cliente em produção, por exemplo. Eu gastei nem 5 minutos para criar um pipe, publicar ele na internet e já está funcional para o cliente. E aí a gente conseguiria também, lógico, customizar. E para customizar, simples. Como eu tenho o perfil de administrador, ele habilita essa opção aqui, ó, adicionar um campo ao formulário. Então eu posso adicionar um campo ao formulário de texto, texto longo, um campo de anexo, um campo de responsável, um campo de data, um campo de seleção única, um campo de checklist aqui também, checkbox. Então eu vou fazer um exemplo aqui de seleção única, por exemplo, aprovado. E aí eu vou criar uma condição para isso aqui. Vou colocar ele como horizontal, vou colocar uma opção de sim, uma opção de não. Vou vir aqui e vou colocar que esse campo ele é obrigatório. Clico em salvar. Ele já adicionou o campo aqui para mim no formulário. Então ele adicionou o campo aqui no formulário, eu falo sim ou não. Eu vou adicionar um outro campo aqui de texto longo. Vou colocar aqui motivo. E esse campo vai ser obrigatório também. Então, qual que é o objetivo desse campo motivo aqui? Quando eu falar que ele não está reprovado, ele vai mostrar esse campo. Se eu falar que ele está aprovado, ele vai esconder esse campo. Como é que eu faço isso aqui dentro da ferramenta? Eu venho nesses 3 pontinhos aqui, configurar campos condicionais. Vou criar uma condicional de field. E aí eu vou selecionar o campo que eu quero. Vou colocar aqui aprovado. É igual a não. O que eu quero que faça? Eu quero que ele exiba o campo motivo. Se isso aqui for verdadeiro, ele exibe o campo. Se ele for falso, ele vai fazer o contrário. Então vou clicar aqui, ó, em autocompletar, ele já dá a condição oposta que eu cadastrei aqui em cima. Eu coloco o campo, o nome dele, a aprovação, e salvo. Concluir. Então aqui, ó, vou limpar a seleção. O campo está oculto no formulário. Se eu falar que sim, ele não mostra o campo. Se eu falar que não, ele vai mostrar o campo e vai me obrigar a preencher. Se eu quiser mudar de fase, ele não vai deixar, porque o campo motivo está em branco. Então, bem simples. Uma das funcionalidades da ferramenta é o campo condicional de campo, que eu já posso utilizar em qualquer fase do pipe. Isso aqui são as fases do pipe, ou no formulário que é um formulário público, eu consigo também fazer essa mesma situação. Posso colocar aqui a aprovação também. O comportamento vai ser o mesmo no formulário público. Então posso fazer um formulário personalizado para o cliente, que vai ter essas condicionais também. Coloco ele como obrigatório. Eu vou adicionar mais um campo aqui de texto curto, motivo também. Vou colocar como obrigatório, salvo. Configuro aqui de novo. Vou fazer um novo. Start form. Então aqui no Start Form eu quero aprovação, é igual a sim, exibe o motivo, se não eu faço o contrário, salvo, conclui. Se eu vier aqui já nesse formulário, preencher o formulário novamente, deixa eu dar uma atualizada aqui.
Ele já trouxe para mim aqui o campo. Se eu falar que não, ele vai ativar o campo aqui para mim. Opa. Eu coloquei o contrário, que eu tive sim. E aqui, se eu vier aqui no lista simples, ele já cadastrou aqui de novo para mim com essa condição. Então, detalhando um pouquinho mais aqui como é que funciona essa fase essas condições de card, fase. Para cada card, ele vai estar, eu tenho imagina um chamado é um card, eu tenho aqui esse card, desse lado eu tenho o histórico dele, e desse lado de cá eu tenho a fase que eu preciso fazer alguma coisa. Então, se eu pegar aqui, falar que sim, e mover ele para a fase fazendo, eu posso abrir esse mesmo card, eu consigo do lado de cá visualizar o que foi preenchido lá no formulário inicial, o que foi feito na fase anterior, na fase fazer, o que foi preenchido e qual fase que ele está. Então, se eu colocar aqui e mover para a próxima fase, pausado, por exemplo, eu consigo vir aqui e visualizar tudo que foi feito para trás. Outras funcionalidades que a gente tem dentro do card, a gente tem opções de gerar e-mail, então eu consigo disparar um e-mail de dentro da ferramenta. Qual que é o objetivo desse e-mail? Por exemplo, tratando uma abertura de chamado, se eu mando um e-mail de dentro do card para o cliente e o cliente me responde esse e-mail, ele vem para cá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui estou colocando no Gmail só para ser um e-mail externo. Vou enviar. Assim que eu receber esse e-mail aqui no meu Gmail, eu vou responder ele aqui e eu vou mostrar para vocês como é que é o comportamento aqui dentro. Outra coisa que a gente tem aqui dentro também da ferramenta é a parte de comentários. Então eu consigo fazer comentários. Dentro do card, eu consigo fazer comentários mencionando alguém. Como aqui só tem eu dentro do card, eu só consigo mandar para mim. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou adicionar o Fernando aqui dentro do pipe. Então aqui eu estou dando permissão para o Fernando fazer parte desse pipe. As permissões eu tenho nível de membro, administrador do pipe, somente leitura, somente visão restrita ou apenas start form. Então eu tenho níveis de segurança dentro da ferramenta. Então eu vou colocar o Fernando como admin do pipe aqui, vou convidar. Então, se eu voltar aqui para o pipe, eu consigo, nesse aqui webinar, eu consigo vir aqui e mandar um recado para o Fernando de dentro da ferramenta. Então, eu consigo centralizar a comunicação da equipe também dentro do card e tudo isso fica como histórico no card. Então, aqui para baixo, além de eu ter o histórico aqui no card lateral, eu tenho todo o histórico do card aqui embaixo. Então, o que foi feito,
os comentários, o que aconteceu, qual fase foi, quem que criou. Então o Pipebot criou isso há 4 minutos atrás. E aqui eu tenho também como visualizar os comentários. E aqui, ó, observem que já mudou de 1 para 2. Eu recebi o e-mail e respondi. E eu consigo visualizar a resposta que eu dei, recebido com sucesso. Então, a funcionalidade de e-mail dentro do CAD, ele centraliza a comunicação do responsável pelo CAD com alguém dentro da empresa ou por lado do cliente. Então, algumas dessas funcionalidades bem interessantes também, essa parte de e-mail. A gente tem a parte de labels aqui, que a gente consegue categorizar e a gente consegue fazer regras de negócio com base na prioridade dos labels. Isso aqui fica no card. Então, aqui você consegue visualizar os quadrinhos aqui, ó, qual que é a criticidade. Então, visualmente você consegue ver o que é crítico, o que é neutro, o que é muito crítico. Você consegue visualizar algumas coisas. Vou mostrar para vocês um outro pipe vou mostrar o de gestão de reunião, que tem 2 funcionalidades que a gente utiliza aqui dentro, que é o calendário. Então tem a integração de calendário. Então aqui, igual eu ativei dentro lá daquele pipe, a gente ativou a integração de calendário nesse pipe. Então eu consigo visualizar as salas de reuniões que estão reservadas, tanto por mês, né? Nesse caso que está mostrando por mês, por semana. Eu posso ter um resumo disso dali. Então eu consigo gerar, visualizar o que vai acontecer. Se eu tiver isso como se fosse uma agenda minha de tarefas para concluir, eu conseguiria visualizar aqui o que está para vencer e o que eu tenho que fazer, alguma coisa. E outra funcionalidade que a gente tem aqui dentro desse pipe específico, a gente consegue gerar um PDF com todas as informações que contém dentro desse pipe. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui de exemplo. Eu consigo vir aqui, ó, PDF, ata de reunião. Eu consigo gerar um documento com base nas informações que foram preenchidas nos cards, tá vendo? Então, ata de reunião, quando que aconteceu, qual era a pauta, quem que participou e os alinhamentos tratados dentro daquilo ali. Consigo baixar esse PDF e eu consigo enviar ele por e-mail dentro do pipe também. Então, uma das funcionalidades, a gente conseguiria gerar, por exemplo, um contrato comercial aqui dentro. No funil de vendas, a gente conseguiria trazer isso aqui para dentro da ferramenta, gerar o contrato aqui dentro, buscando as informações do pipe. Então, cada campo desse aqui eu consigo levar lá para dentro do gerador de PDF. Eu vou abrir para vocês aqui visualizarem quão simples é mexer no gerador de PDF. Então, eu tenho essa funcionalidade aqui de gerador de PDF, ata de reunião. E aqui eu basicamente escrevo o texto que eu quero. E aqui, em gerar conteúdo dinâmico, eu consigo buscar os campos lá de informação. Então ele já traz para mim o que foi preenchido. Então isso aqui é um campo dinâmico, esse é um campo dinâmico, busca tudo isso de dentro do pipe. Então a gente conseguiria gerar qualquer documento a partir das informações contidas dentro dos cards. Deixa eu ver. O que mais? Vou mostrar para vocês também. Estava passando o e-mail template. Então eu vou falar agora do e-mail template desse pipe mesmo, por exemplo. Aqui, e-mail template, ele disparou um e-mail para o responsável fazer a reserva da sala. Então aqui dentro do pipe eu consigo gerar vários tipos de e-mail.
também com conteúdo dinâmico, formatando esse e-mail. Então eu escrevo o texto que eu quero, todos esses campos aqui são campos do card. Então eu monto o e-mail template aqui com todo o conteúdo que eu quero enviar. E aí eu venho nas fases, por exemplo, nessa fase aqui eu tenho a fase de e-mail template, que está associado ao template que eu cadastrei de reserva de sala, e ele manda isso com o nome do pipe para o e-mail do remetente. Ele manda, eu posso cadastrar esse e-mail aqui fixo, igual está aqui, ou como conteúdo dinâmico, igual está aqui embaixo. E aí eu falo quando que esse e-mail template vai ser disparado. Esse e-mail template vai ser disparado quando os cards entrarem nessa fase, ou quando saírem dessa fase. Então, uma condição, ele entrou aqui, ele vai disparar esse e-mail para esse campo e para essa pessoa. Ou se ele sair daqui dessa fase, ele vai disparar o e-mail para quem eu cadastrar aqui dentro. E também segue a mesma linha de raciocínio lá do PDF. Conteúdo dinâmico, eu consigo vir buscar o e-mail responsável, por exemplo, aqui, e adicionar aqui embaixo. Assim que esse e-mail acontecer, ele vai disparar como cópia oculta para esse e-mail ou para mais de uma pessoa, só separando por vírgula, que ele dispara para mais de um e-mail aqui em cima. Então essa é uma das funcionalidades que a gente tem aqui dentro também, que é o e-mail template. Eu vou fazer agora também um outro recurso que a gente tem dentro do Pipefy. Por exemplo, eu tenho, vou pegar o webinar aqui de exemplo. Vou pegar o webinar aqui de exemplo, eu quero gerar um pipe que é idêntico a esse webinar aqui. Eu venho, clico nesses 3 botãozinhos, duplicar o pipe. Ele gera uma cópia disso, idêntico. E aí eu consigo ajustar o que eu precisar, ele só coloca para mim o nome de copy na frente. Mas os campos são os mesmos. Tá vendo? Até o texto ele traz tudo igualzinho, para eu poder ajustar o mínimo possível e otimizar o máximo de tempo para gerar um novo pipe. Então aqui, ó, eu consegui. Nessa apresentação nós geramos 2 pipes, um buscando o e-mail template e fazendo a cópia de um. Tá aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o recurso de automação, que é o grande diferencial do Pipefy. Então aqui embaixo, nesse robozinho, nós temos as automações que rodam dentro desses pipes aqui. Nem todo pipe tem automação, mas todo pipe pode ter automação. Então aqui, vou pegar um exemplo. Criar uma nova automação aqui para a gente ver. Então aqui, quando eu crio uma nova automação, eu posso selecionar um evento e qual ação que esse evento vai ter. Então, por exemplo, eu posso colocar quando um card for criado. Aí eu vou selecionar qual pipe que eu quero. Vou pegar aqui. De tarefa simples. E eu quero uma condicional. Eu vou pegar. O que fazer está preenchido. Vou fazer diferente. Essa aqui. Não. Vou colocar aqui o que fazer. Está em branco. Vou salvar. O que ele vai fazer? Eu quero que ele mova o card para
arquivado. Vou criar essa automação aqui. Vou dar um nome para ela. Apresentação. Então criei essa automação, ela está aqui, está ativa. Então vou voltar aqui no pipe. Lista simples. Lista simples de tarefas, está aqui. Então aqui em arquivado está vazio. Vou preencher o formulário novamente e eu vou deixar isso aqui em branco. Eu vou colocar uma outra informação aqui. E vou clicar em enviar. Vou colocar o meu e-mail aqui. Então ele gerou. Eu vou voltar lá no pipe de tarefas, lista de tarefas simples, já passou para 7 cards. E tá aqui o draft. E aí a automação vai rodar e ela vai ter que jogar esse card para cá, para arquivado. Esperar rodar a automação aqui.
Aqui a automação rodou, ela tem um delay para rodar, mas ela rodou, ela jogou o card draft lá para arquivado. Então, automação tranquilo de fazer também, tem muitas aplicabilidades aqui em automação, a gente consegue fazer várias coisas, preencher campos e algumas outras atividades também. Então, aqui na Conte a gente utiliza algumas automações, tá vendo? Quando essa automação aqui é interessante. Quando cria-se, já a gente falando do pipe de Finder, quando ele cria um pipe na fase aguardando negociação, quando o card vai para essa fase, ele automaticamente gera um card no nosso funil de vendas, preenchendo essas informações, e isso já cai lá para o nosso time do comercial, já com a indicação que foi feita pelo pipe de Finder. Então o pipe de Finder, como o Fernando falou na nossa reunião trimestral, já está disponível no portal, está publicado lá no PFC Office, vai ser publicado também na nossa intranet. Assim que a gente liberar a nossa intranet, esse portal vai ficar disponível na intranet, a gente consegue fazer o cadastro de Finder por aqui. Então, mostrando um pouco do cadastro de Finder, a gente conseguiria preencher essas informações aqui. Vou criar uma aqui de exemplo. Falar que é um novo cliente. Qual que é o nome do cliente? Vou colocar aqui o Rafael. O CNPJ aqui ele não é obrigatório, mas para o cadastro de Finder, se for um novo cliente, seria importante a gente ter. Mas ele, como ele não é um campo obrigatório, porque nem sempre a gente consegue ter o CNPJ do cliente para uma indicação, né? E aí a gente coloca aqui o nome e o contato de quem que vai ser o contato no cliente. Então eu vou colocar aqui meu nome, meu telefone, meu e-mail, e aqui eu colocaria o site do cliente que eu estou indicando. E aqui eu coloco um histórico da necessidade do cliente. E aqui eu vou localizar o meu usuário aqui que estou fazendo a indicação. Então aqui dentro desse pipe a gente tem automação, tem e-mail template dentro desse pipe. Então aqui preenchido, eu vou vir aqui no pipe de Finder, ele vai ter criado um card aqui, isso vai cair para o Fernando e para o Luciano fazer a avaliação disso. Tá aqui, ó. Ele dispara um e-mail template para o Fernando e para o Luciano, informando que um novo Finder foi cadastrado, e aqui ele consegue visualizar e que ele vai informar se foi aceito ou não. Se foi aceito, sim, ele vai designar quem que é o responsável por fazer. E aqui tem que fazer o cadastro do cliente. Vou fazer aqui só para... Aí vou mudar para aguardando negociação. Só para a gente ver o comportamento. Então tá aqui, moveu o card para aguardando negociação. Aqui ele vai disparar um e-mail template. Já até disparou, tá vendo? Ele mudou
aqui ele já tem um e-mail template enviado, provavelmente vai chegar para mim aqui um e-mail. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui ele habilitou uma conexão aqui, ó. Ele já cadastrou lá a oportunidade, tá vendo? Então aqui no funil de vendas ele já tem a oportunidade cadastrada através da automação. Então aqui um exemplo de como que um pipe comunica com o outro via automação. Então eu consigo vir aqui do pipe de Finder, criar um pipe no Finder e ele comunica com outro pipe levando informações para lá. Então isso aqui já cairia lá para o nosso funil de vendas e seguiria a vida. Eu conseguiria visualizar isso, que ele tem um card conectado no outro pipe. Eu conseguiria acessar esse pipe daqui e visualizar as informações que foram preenchidas lá no pipe de Finder. Então essa é uma das funcionalidades que tem no Pipefy. Então é uma ferramenta abrangente, consegue trazer bastante recurso para o cliente, consegue atender o cliente em vários processos dele. E o objetivo aqui era justamente mostrar um pouco da ferramenta, mostrar qual a facilidade de usar a ferramenta e as funcionalidades que ela tem. Então a gente tem aqui funcionalidade de integração entre pipes, customização. Esse painel aqui é totalmente customizado para o cliente, a gente consegue colocar a logo do cliente, a nome do cliente, consegue mudar essas cores. E aqui, um último recurso que eu esqueci de falar, tem um sininho aqui de notificação. Então tudo que vai acontecendo dentro do pipe, que eu sou responsável, que eu fui mencionado em alguma coisa, eu consigo trazer aqui. Ele vai me notificando aqui, eu consigo visualizar tanto aqui nesse sininho quanto no e-mail. No e-mail também ele me manda algumas notificações. Então, por exemplo, esse de Finder, como eu cadastrei o Finder, ele disparou esse e-mail para mim, informando que eu fiz o cadastro desse cliente com esses contatos aqui. Então eu consigo ter essa comunicação de quem fez, quem que está fazendo. Eu consigo visualizar tudo da minha equipe num só lugar. Então eu consigo visualizar aqui, por exemplo, na gestão de tarefas do time de inovação, visualização Kanban. Consigo visualizar o que está parado no backlog, o que está sendo fazendo, o que está pausado, aguardando alguma coisa. Então é uma ferramenta muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Ok? Fernando, quer complementar alguma coisa? O objetivo desse webinar, pessoal, era justamente essa demonstração, né, do poder da ferramenta, né? Acho que deve ter ficado claro, ou se não ficou também, depois a gente pode abrir agora para perguntas, mas demonstrando essa facilidade, igual o Rafael acabou de fazer, para que a gente possa estimular aí o uso da ferramenta, né, a venda da ferramenta, a venda dos serviços, e dessa forma está gerando maior receita para a empresa e também abrindo os horizontes de novas possibilidades. Tá? Esse é o nosso primeiro webinar, a gente está testando, depois todas as sugestões serão muito bem-vindas, de formato, de conteúdo, de tempo, de horário. Fiquem à vontade para depois me procurarem, para dar uma sugestão. Para o Rafa, se quiserem entender um pouco mais detalhes, né? Se
tiver alguma demanda em cliente, a gente pode fazer uma apresentação, pode fazer uma POC, uma prova de conceito. Então, assim, a gente está acreditando muito na ferramenta e a gente acredita que o time todo, né, tendo um pouco mais de conhecimento da ferramenta, vai ajudar bastante. Tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, né, estamos abertos. Estamos abertos agora, pessoal. A essas questões. Estamos dentro do prazo, assim, chegamos no limite aí de 1 hora, que era a nossa ideia, mas se tiver alguma questão a ser colocada aí. Se não tiver, também agradeço, né? A gente vai disponibilizar um link com o vídeo desse webinar. E esperamos muito contar aí com a colaboração de vocês para fomentar novos negócios. Tá? Maravilha. De novo, estamos abertos aí a sugestões e também a maiores esclarecimentos da ferramenta a qualquer momento, tá bom? Valeu, gente. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Tem alguma coisa a acrescentar, Mauro, Rafa? Mauro? Oi, não, tudo certo aqui. Depois a gente realmente vai disponibilizar esse material e aí, enfim, a gente vai comunicando com o tempo. Maravilha. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Espero ter conseguido passar algum conhecimento, agregar algo para vocês aí. Dúvidas, estou à disposição. Tiver algo para acrescentar, para sugestão, algum cliente que vocês queiram indicar, alguma coisa do tipo, a gente está aqui, só fazer contato com a gente, ok? A propósito, amanhã vai sair a newsletter, né, da Conte, que vai ser enviada para todos os clientes, e o assunto principal da newsletter é o Pipefy, viu, gente? Maravilha. Só que comentando. Beleza, então, boa noite. Beleza, pessoal, obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado, boa noite a todos.